Como lidar com alguém que me despreza e é indiferente? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde, e hoje vou responder essa pergunta. Acredito que ela até foi enviada por causa do texto que eu postei ontem no meu Instagram, não é? Onde eu falo exatamente sobre este tema, né? E aqui a gente vai explorar um pouquinho mais sobre como lidar com alguém que faz isso, né? Que despreza a gente, que é indiferente, muitas vezes é bem difícil de lidar, administrar isso dentro da gente. Vamos explorar um pouco mais este tema, certo? Quer saber então qual é a minha opinião sobre isso, como que eu lidaria, o que eu faria? Fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, eu quero te ver, né? Muita gente tá vendo, muita gente não tá deixando, deixa aí, pô, né? Quero te ver, quero poder te responder, e também se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e te notificar, né? Sempre que tiver conteúdo novo, para você não perder e também para a gente se sentir mais incentivado ainda a gravar cada vez mais vídeos para aqui para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo texto, né? Lá, caso você ainda não viu, né? Tem até o link aqui embaixo, me siga lá no Instagram, quero cada vez mais postar conteúdos lá para vocês, né? E é um outro formato, muitas vezes outras reflexões que nem vêm aqui para o canal, tá? Então é bem interessante, me siga lá para ter acesso gratuito a isso. Agora, a questão fundamental é a seguinte. Primeiro, lá, qual que é a análise ou a reflexão que eu faço? Veja, alguém começa a te desprezar ou ser indiferente em relação a você, e o primeiro pensamento, claro, não é? Talvez é de uma tristeza, uma chateação, e imediatamente você volta para si, né, o olhar. Você fala, pô, o que eu fiz para que essa pessoa me tratasse assim, né? Qual a atitude que eu tomei para que eu merecesse um tratamento desse? E coisas nesse sentido, não é? E a reflexão que eu coloco lá é a seguinte, bom, mesmo que, claro, você possa olhar para isso, né? Ou seja, até, e é muito fundamental, porque pode ser que você tenha feito alguma besteira, né? Isso é possível, você tem que considerar. Mas o ponto fundamental é que muitas vezes, por insegurança, né, por imaturidade, inexperiência, a gente se mantém naquilo. E aí a pessoa, inclusive, utiliza daquilo para manipular a gente, para, né, para tratar a gente de qualquer jeito, e a gente acaba ficando lá, quase que numa situação de dependência, não é? E aí, para convidar você a sair disso, eu falo para você inverter o olhar, que é o seguinte, bom, veja, tenho uma pessoa X na minha frente, né, que eu me relacionando com ela, que agora está me tratando de forma totalmente diferente da que ela me tratava antes. Bom, com essas novas informações, eu quero permanecer nesse relacionamento, eu quero conviver com essa pessoa, né? Então, veja, e é muito importante esse movimento, tá? Porque, olha, é fundamental que você não caia, tá? Em nenhuma dessas duas formas de enxergar como extremos. Ou seja, não é para você totalmente desconsiderar uma possível ação sua. Mas também não é para você totalmente desconsiderar que isso são novas informações. E que pode ser que, com essas novas informações, você perceba que esse não é um relacionamento muito bom de se manter na tua vida, né? Então, veja, primeira coisa, pegando um pouco da pergunta em si, é sempre muito importante que você reflita, tá, sobre o que você quer dizer com certas coisas. É a seguinte, como lidar com alguém que me despreza? Tudo bem, né? É natural que você fale alguém, porque talvez você nem queira identificar a pessoa, mas você precisa ter isso claro dentro de si. O que eu quero dizer? Você não vai lidar da mesma forma com um amigo. Nem com, você não vai lidar com um amigo, com um familiar, com namorado, namorada, né? Mas mesmo assim, você não vai lidar da mesma forma com todos os amigos. Tem amigos que são mais próximos, amigos que são menos próximos. Familiares que são mais próximos, familiares que são menos próximos, não é? Então veja, basicamente a primeira coisa, não tem como saber como lidar se você não sabe com quem você está falando. E qual que é o ponto aqui? O ponto é que cuidado para não ver um vídeo, ver uma aula, ver um texto qualquer, meu ou de qualquer outra pessoa, pegar aquela estratégia e utilizar aquilo como um bloco. Um bloco que você, figurativamente, joga em qualquer pessoa da mesma forma. Tá certo? Ou seja, você vai ter um outro respeito pelo seu pai e pela sua mãe, que talvez você não precise ter para um amigo que você acabou de conhecer, que está te tratando mal. E que você fala, pô, pelo amor de Deus, vai embora. Não me torra a paciência, não enche meu saco. Não é? Então veja, a primeira coisa é essa, qual é a relação que eu tenho? E aí com isso você vai começando a entender melhor qual é o tipo de posição que você deve tomar. Uma confusão dessa vai fazer com que você simplesmente não saiba agir, certo? Nos mais variados contextos. Então veja, e aí é muito difícil, porque aí a gente teria que explorar, né? Então, pô, Thiago, como eu lidaria com a minha mãe? Como eu lidaria com meu pai? Como eu lidaria com... né? Mesmo
a gente apontando alguém especificamente, as relações, perdão, são diferentes. Eu tenho uma relação com a minha mãe que com certeza é diferente da sua relação com a sua mãe. Por quê? Não porque a minha é melhor especificamente, né? Eu tô dizendo porque a gente lida de formas diferentes. Provavelmente você enxerga o conceito de mãe, por exemplo, né? A figura da mãe de uma forma diferente do que eu. Pelas experiências, elas não que elas são absolutamente exclusivas, né? Mas obviamente nossas histórias são diferentes, então a gente vai olhar de formas diferentes para a mesma coisa, né? Para o mesmo objeto, para a mesma pessoa, para a mesma relação, né? Então, este alguém é algo que é de fato um ponto da pergunta que você tem que dedicar muito tempo, né? Tanto que, como eu sempre falo, né, o primeiro treinamento do portal Poder Social é como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos. Porque quando você amadurece sua personalidade, grande parte do amadurecimento é você entender os mais variados níveis de relação que você tem com as pessoas. Inclusive, por exemplo, entender quando você está tratando um amigo como um pai. Ou quando você está, né? Quando a gente faz essas confusões, uma namorada como mãe, né? A gente confunde, a gente se embanana. Isso é uma grande fonte de neurose, não entender esse alguém, né? E aí, né, mais uma vez, aí são coisas que eu só vou conseguir explorar dentro do treinamento, né? É uma grande perda para você mesmo não estar lá dentro, né? E você que assiste este treinamento, né? Que você pode assinar de forma isolada, separada, né? O acesso completo do portal tá com as vagas encerradas, tá? Agora, a questão é o seguinte, né, desenharia da seguinte forma, de forma simples, didática aqui para te ajudar. É o seguinte, pense nisso que eu acabei de te explicar, nessas duas questões, como um arco, beleza? Qual é o arco? O arco é um extremo desse arco, é o que eu fiz para que essa pessoa me tratasse assim. O segundo arco é, eu quero ter esse tipo de pessoa na minha vida, eu quero ter alguém que haja assim, tal. Então esses são dois extremos, beleza? Identifica esse alguém, reflita sobre a relação que você tem com essa pessoa e tente posicionar da forma mais justa que você conseguir a posição dentro daquele arco. O que eu quero dizer? Ó, vamos lá, vou simplificar. Um pai e uma mãe. Bom, eu quero viver com alguém assim? É uma pergunta muito difícil, né? Como que você vai simplesmente abandonar seus pais e sua mãe? Não faz muito sentido. Então, você não vai pro extremo do eu quero lidar com alguém assim. Pelo menos não de cara, né? Porque dependendo da relação, já ouvi cada coisa que não é tão, né, imaturo, digamos assim, você se afastar. Muitas vezes é necessário, mas não é o ponto aqui, tá? Mas vamos lá. Pega esse alguém, bom, eu vou me distanciar, então eu vou muito mais aproximar o que eu fiz pro meu pai e pra minha mãe, para que talvez eles me tratem dessa forma, né? Um exemplo aqui. Agora veja, eu tô lidando com uma pessoa que eu acabei de conhecer, e aí por algum motivo ou outro ela vai e faz isso, né? Claro, eu vou olhar, pô, fiz alguma coisa? Vou olhar se eu fiz alguma coisa. Mas eu vou localizar muito mais perto do, pô, quero alguém assim, que numa simples desavença ou desentendimento, ou má compreensão, já tá me tratando dessa forma, né? Então, olha só que interessante essa forma de pensar. E é por isso que o portal Reflexões são tão importantes, porque eles te ensinam a pensar. Te ensinam a olhar para as relações e não simplesmente pegar uma fórmula pronta. É olhar e, cara, como que eu interpreto isso aqui? Isso é fundamental para a maturidade. A pessoa inteligente e madura, ela faz isso. Ela não simplesmente pega algo e aplica de forma desordenada em tudo quanto é coisa. Como eu disse, não age como um bloco, não é? Então, veja, só esse pequeno exemplo, só essa pequena forma, né, que poderíamos mais uma vez explorar cada vez. Bom, e como que eu falaria isso para a pessoa, né? Certo? Ou seja, qual é o tipo de relação? Será que eu estou confundindo papéis? Sim, esse é o que a gente exploraria nesse alguém. E o primeiro treinamento é fundamental para isso. Agora, a questão fundamental aqui é a seguinte, né? Você precisa olhar de forma mais madura para esse arco e tentar começar a refletir desta forma, beleza? Quando você começar a fazer isso, você, por exemplo, vai começar a ter um pouco mais de compaixão porque você tá, né? Você vai começar a sentir um pouco mais de realidade, como eu disse aqui. Sua mão chegou, já tá transformando minha vida no inferno. Não. Pô, um amigo que, né, desapareceu, aí volta do nada, e aí você começa a conversar, e puta, vocês começam, sei lá, falar de política, ele te trata muito mal, te ignora, te rotula, mas você fala, pô, né, tá, e aí, bom, você se afasta, você tenta, né, contornar ali. Basicamente é o quê? Você olha e fala, bom, peraí, eu quero lidar com isso, né? E aí, dependendo do nível, né, de relação, como eu disse aqui, você vai aproximando para um lado ou para o outro. Pô, eu estou muito disposto a melhorar o meu comportamento por aquela pessoa, eu tenho força, tenho vontade, eu tenho verdadeira,
né? Necessidade de ser uma pessoa melhor para aquela pessoa, por exemplo. Bom, então eu vou me aproximar mais do que eu devo fazer. Agora, puta, não tenho. Eu vou me aproximar mais do, puta, quero esse tipo de pessoa ou não? Né? Então aqui, é lógico, eu estou simplificando, os exemplos eles são até um pouco mais óbvios, mas você vai ter que fazer essa reflexão, beleza? Você vai ter que fazer essa compreensão, né? E, mais uma vez, até assista a aula que está disponível gratuitamente do portal Poder Social, que já vai te dar uma grande noção. E aí você cogita, vê qual treinamento que você né, que se adequa ou entra para a lista de espera do acesso completo, né, que acabamos de encerrar as vagas, não sei quando eu vou abrir novamente, né? Mas também, outra notícia muito boa, se inscreva, né, na lista para receber os links das aulas gratuitas que vão agora, dia 6 de fevereiro, ao ar do Reflexões, né? Porque, por exemplo, eu exploro muito o que eu estou falando aqui em diversos treinamentos, né? 48 Leis do Poder, o próprio Arte da Sedução, né? Ou as Leis da Natureza Humana, beleza? Então são treinamentos que vão te fundamentar muito, e aí você vai entender com muito mais profundidade nessas duas aulas. E aí eu vou abrir vagas para o acesso completo. Ou você pode olhar e falar, pô, não, quero só tal treinamento. Você assina só o que você quiser, né? E ou entra para a lista de espera se tiver encerrado o que você pretende, beleza? Então, eu espero que com essa explicação você tenha agora mais maturidade e um olhar mais atento e sensível para as relações. Não só buscando uma resposta pronta e blocada, digamos assim. Não. Mas uma resposta que faz você olhar com maturidade para aquela situação e passear nela, no melhor sentido. O que é passear? Você, de fato, se adequar, não se adequar de uma forma gelatinosa, assim, né, sem personalidade. Não, muito pelo contrário, agindo a partir da sua personalidade com as mais variadas situações e dilemas que se apresentam para você. Certo? Então, eu espero que nesse vídeo você tenha tido muita clareza, porque, de fato, o que eu te ensinei aqui é muito, muito importante e é transferível para uma série de situações e relações, né? E te vejo aí nas aulas. Espero também te ver. Se inscreva aqui, né? Link, é só mandar uma mensagem pra gente. Você está cadastrada e vai receber gratuitamente os links das aulas do Reflexões. Beleza? É isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.